E aí, Breno, como é que vai? Tudo bom, Miguel? Tudo bom, Tadeu? Todo mundo? Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Boa tarde. E aí, Tadeu, tudo bem? Tudo bem, Miguel. Muito bem, cara. Graças a Deus. Boa noite aí, boa noite, Breno. Bateu um papo, tô empolgado, velho. Tô empolgado porque é um assunto que eu realmente tenho debruçado para tentar entender, sabe? Muito interessante essa jogada. Deixa eu começar aqui. Deixa eu primeiro falar para o Guilherme. Guilherme, anuncia lá nas redes sociais que o grande debate vai começar, o pessoal chegar. Vai lá, Guilherme. Anuncia no Twitter, nas redes, vamos começar o grande debate. Tadeu, Breno, um dos assuntos mais polêmicos hoje dentro do campo progressista é a eventual aliança entre o ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin. O Tadeu caiu, só que eu vou continuar. A minha pergunta ele já sabe o que é, enfim. Um dos temas mais polêmicos é esse. Né? Existe um setor da esquerda que é contra, que é crítico a esse acordo, acha que esse acordo não ajuda nada, que esse acordo não é uma decisão estratégica. E eu entendo que você tem sido um dos críticos a esse acordo, né? Assim como alguns movimentos também do ex-presidente Lula em direção ao centro. Então, eu começo contigo para você expor a sua opinião. Por que você é crítico a esse movimento do ex-presidente Lula? Olha, a escolha do vice ele tem que atender a alguns objetivos, né? Ou ela ajuda a ganhar votos, esse é um primeiro objetivo, ou ajuda a governar o país, a criar a maioria parlamentar. Esse é um segundo objetivo. E um terceiro objetivo, que é, ainda que não ajude a ganhar voto e ainda que não ajude na governabilidade parlamentar, permite reduzir eventuais resistências ao candidato a presidente. Então, temos aí 3 objetivos possíveis para um vice. Esses objetivos, eles dependem da situação política em que se está vivendo e na leitura que se faz da situação do eleitorado. Por exemplo, vamos fazer uma comparação entre 89 e 2002, que são 2 cenários modelo. Em 1989, havia, de uma parte muito expressiva do eleitorado, um rechaço absoluto à situação política que o país vivia, a nova república, o governo Sarney. O eleitorado estava disposto a mudar tudo, queria chutar o pau da barraca. Tanto é assim que os partidos da nova república, apesar de poderosos, como o PMDB, o PFL, que depois viraria DEM e agora é União Brasil, esses 2 grandes partidos da transição da ditadura à democracia foram destroçados na eleição presidencial. Naquele momento, havia a possibilidade da esquerda deslocar o eleitorado em seu favor. E foi o que fez o PT, com uma chapa de esquerda, um programa de reformas estruturais e uma campanha popular como jamais havia se visto no país. Ali houve uma aposta de que era possível deslocar o eleitorado à esquerda. Em 2002 era outro cenário. O país estava cansado do Fernando Henrique, havia uma maioria que queria mudanças, mas eram mudanças cautelosas, ninguém queria correr risco, ninguém queria chutar o pau da barraca. O ambiente daquele eleitorado que estava crítico aos tucanos e ao neoliberalismo dos anos 90 era um ambiente de mudanças com serenidade. Nesta situação, não era possível repetir 89. Era necessário que o partido e a candidatura do presidente Lula caminhassem ao centro para poder propor essas mudanças de uma fórmula governamental de mudanças sem colocar as pessoas diante do medo em relação a essas mudanças. O vice foi o Zé Alencar, um empresário. O programa foi um programa muito mais moderado que de 89. Talvez até tenha se exagerado nessa ida ao centro com a Carta ao Povo Brasileiro. Então, são 2 cenários típicos. Qual é o cenário de hoje? Se o cenário de hoje for mais próximo a de 2002,
me parece razoável uma chapa que incorpore na vice-presidência uma força ou uma liderança de centro ou centro-direita. Se o cenário for mais parecido com o de 89, de radicalização da opinião pública, aí uma chapa que faz com que a esquerda perca identidade, perca capacidade mobilizadora, rebaixe seu programa, seria um tiro no pé. Então, nessas circunstâncias, é que eu acho que se deve debater o tema da candidatura a vice do Alckmin, porque, embora o cenário atual não seja nem o de 2002, nem o de 89, estrito senso, ele se aproxima, na minha opinião, mais do de 89 do que de 2012. O país está quebrado, exausto. O sentimento na população, embora não seja um sentimento de mobilização, é um sentimento de mudança profunda do país, de refundação do país. E essa é a mensagem que, na minha opinião, teria que ser passada. No primeiro turno, uma chapa de esquerda com um programa avançado e uma campanha altamente mobilizadora. A composição anti-Bolsonaro seria para o segundo turno. No primeiro turno, a esquerda deveria jogar suas fichas em tentar atrair o eleitorado para a esquerda, inclusive para obter melhores resultados parlamentares, para negociar uma aliança contra o Bolsonaro no segundo turno e para negociar a governabilidade depois das eleições. Depois que o PT e o presidente Lula tenham buscado o melhor resultado possível para posições claramente de esquerda. Então, por essa razão que eu considero um equívoco e um risco eleitoral a indicação de Alckmin para vice. Pode fazer com que, especialmente os setores mais jovens do eleitorado, percam o entusiasmo, votem no presidente Lula, mas votem de uma forma mais passiva. Isso pode confundir a identidade da chapa, ficar parecendo que todo o sistema está por debaixo do guarda-chuva do presidente, que isso é politicagem, e isso tem um efeito negativo no eleitorado, pode até facilitar o discurso antissistema da extrema-direita. Por essas razões, eu creio que seja um equívoco a indicação de Alckmin para vice, até pelo custo programático que isso fatalmente terá. Não existe almoço grátis, não se faz uma aliança com o setor de centro-direita sem negociação programática. Maravilha, Breno, maravilha. Muito obrigado pela sua opinião. Tadeu, o que você responde a isso? Cara, eu gostei muito da análise do Altman, sabe? Mas é óbvio que a gente pensa um pouco... aí não vale, Tadeu. Não vale, você tem... Tô brincando. É óbvio que a gente pensa um pouquinho diferente, né? Vou tentar pontuar, inclusive já aproveitando umas falas dele, assim, né? Ele acabou falando primeiro e tal, e acaba virando uma resposta de alguma forma, mas no sentido de tentar fazer a gente, inclusive, ampliar esse entendimento do campo, da conjuntura, inclusive histórica, como ele pintou, sabe? Uma coisa que me ocorreu, por exemplo, em 89, a gente estava combatendo um senador que foi puxado ali, um pouco desconhecido, que era o Collor. Agora nós estamos combatendo o Bolsonaro, que talvez seja uma das piores expressões da extrema-direita do Brasil, concretamente. Ele chegou ao poder de fato, sabe? E pode continuar, né? Então, assim, derrotar ele nas urnas é muito importante. É mais importante do que, por exemplo, derrotar o Collor. Isso, para mim, sabe, é claro, dentro do campo das hipóteses aqui que eu penso, considerando isso como premissa, empurra mais você ter um voto mais pragmático do que mais ideológico. Me admira muito, cara, esse capital político que o Alckmin arrumou, né? Eu estou entendendo também, pensando em 89, que de alguma maneira setores do Brasil querem tentar manter o Pacto de 88, que foi muito balançado em 2016 e acabou muito provavelmente gerando o Bolsonaro. Por que eu falo isso? Porque o Alckmin é apresentado no jantar do Prerrogativas, né? A gente sabe que, pô, velho, na política, jamais que um movimento desse é feito à toa, né? Então, há, de fato, setores do Brasil, e eu retomo aqui o voto do Gilmar Mendes, que colocou o Lula na jogada, surpreendendo muito nós de esquerda, inclusive a gente do movimento sindical, por exemplo, nem imaginava
que o Lula ia concorrer, não, ficamos felizão, né? Que as instituições iam colocar ele de volta no jogo. E eu acho que o Alckmin passa um pouco da jogada anterior, inclusive, dele estar aí. Mas o Gilmar Mendes coloca que precisa de uma grande reformulação do judiciário brasileiro. Quem são as forças que estão por trás, sabe, de combater esse lavajatismo tacanho, talvez, no judiciário brasileiro? Elas passam pelo poder que o Alckmin está apresentando? Porque o Alckmin, ele deu o passo antes dos partidos. Isso é muito interessante. Porque, tipo assim, o que a gente fica pensando, fazendo conta? Eu que milito aqui no Rio e sou mineiro, sabe? São 2 estados wingers, vamos dizer assim, né? Que pode decidir eleição e que vira voto. Não tem um voto tão enraizado igual São Paulo, que só vota na direita e ponto final, né? O que o PSB vai oferecer de voto em Minas Gerais? E no Rio? O que o PSD vai oferecer de voto em Minas e no Rio? Eu estou vivendo aqui os diálogos no Rio de Janeiro e está pegando fogo, né, velho? Nós estamos vendo aqui que Freixo pode subir no telhado de fato, porque o Eduardo Paes colocou, de certa maneira, um espantalho ali na candidatura e quer chegar junto com o PSD, sabe? Esse tipo de movimentação, eu acredito que ela garante mais o voto, tendo em vista as últimas urnas que a gente teve, tanto a de 2020 quanto a de 2018. Sabe? Os partidos do Centrão têm prefeitura, a prefeitura dá voto e é voto que decide a eleição. Então, essa discussão, passando pelos partidos, sabe? PSD, PSB, quem vem aí, para mim é muito mais importante, inclusive, do que a figura do Alckmin. Mas é óbvio que se ele está posicionado ali, velho, coincidência não é, os poderes da Realpolitik, os que trabalham de maneira velada, colocaram ele lá. Não é verdade? Agora, o risco, por exemplo, que o Breno coloca, sabe, do Lula aparecer sistema, até mesmo que o Alckmin, em 2018, ele veio com todo mundo, né, velho? Os partidos tudo do Centrão, junto. Vai, de fato, parecer para a parcela do povo brasileiro que existe um sistema mesmo tentando se manter, cara. Sabe? Eu acho que é talvez um dos maiores riscos dessa candidatura. Só que eu acho que a gente vai ter que enfrentar no debate. Porque esse risco não corre o risco de perder a eleição de novo e deixar destruir mais ainda o país. Aí é vender as empresas tudo mesmo, sabe? E fica complicado demais, vai ficar complicado demais pra gente. Então, Miguel, na minha primeira intervenção, mas para isso, né, velho? Super respeitando, entendendo que não há, de fato, de coração, verdade absoluta, mas pendendo para que o pragmatismo, né, nesse momento, para se ganhar voto, ele tem que ser importante. Mais importante, por exemplo, do que o ideológico, de certa forma. Maravilha, Tadeu. Ô Breno, uma das razões que eu entendo que existe para essa... Vou silenciar aqui o Tadeu, que está vazando aqui o som. Silenciar, isso. Uma das razões que eu entendo para essa aliança entre o ex-presidente Lula e o Alckmin, que na realidade é um símbolo, né, na realidade de um movimento para o centro, seria de neutralizar uma rejeição, uma suposta rejeição ao PT e à esquerda, né, um suposto movimento muito forte por parte de setores mais conservadores da sociedade, que em 2018 deram um veto ao PT. Muitos analistas entendem que a eleição do Bolsonaro, mais do que um voto positivo para o Bolsonaro, foi um voto de veto ao PT, e que a entrada do Alckmin e movimentos ao centro seria uma maneira de neutralizar, né? Inclusive é isso que alguns analistas têm visto, eles têm descrito como genial essa movimentação do Lula. Você não acha que essa movimentação do Lula em direção do Alckmin, em direção do centro, tem esse objetivo? Olha, primeiro deixa eu aqui dizer que o meu ponto de vista é absolutamente pragmático. O que é o pragmatismo? A busca de um resultado imediato. Nós temos as eleições pela frente e temos que vencer as eleições. Em seguida, temos que ter força para governar. Então, são objetivos muito pragmáticos. Eu discuto, deste ponto de vista, a fórmula Alckmin. Miguel, as pesquisas não mostram nenhuma necessidade de baixar a resistência do presidente Lula. Nenhuma. Ele está há 6 meses com o mais baixo piso de resistência da sua vida política
e o mais alto teto de preferências de primeiro turno da sua história. Já há 6 meses o Lula tem entre 43% e 48% das preferências do primeiro turno e abaixo de 40%, entre 33% e 38% de rejeição. Nunca o Lula teve esses números, nem mesmo em 2002. Nós não temos este problema da rejeição. E nós não temos o problema de necessitar de alianças, nem para passar para o primeiro turno, para o segundo turno, evidentemente, nem sequer para a hipótese remota de ganhar no primeiro turno. Há 6 meses o Lula está com essas posições nas pesquisas. Nos últimos 4 meses, o centro da vida política teve Alckmin é ou não o vice e se deslocar ou não para o centro. Não rendeu nenhum movimento positivo nas pesquisas, nem qualquer tipo de queda na rejeição. Não trouxe qualquer tipo de resultado pragmático. Ao contrário, começa a haver uma lenta recuperação do Bolsonaro e uma certa estagnação do ex-presidente Lula. Eu não estou associando uma coisa a outra, eu não sou um irresponsável, eu não vou aqui afirmar que essa estagnação ou que a recuperação do Bolsonaro tem a ver com esses permanentes sinais da campanha do presidente Lula de ir ao centro ou de trazer o Alckmin como vice. Agora, da mesma maneira que eu não posso ser irresponsável e fazer uma afirmação desse tipo, eu também seria irresponsável se eu não dissesse o seguinte: tem que estudar com pesquisas se essa formulação rumo ao centro e a fórmula Alckmin não está trazendo resultados maléficos do ponto de vista eleitoral. Tem que pesquisar isso, tem que fazer qualitativa, tem que fazer pesquisa quantitativa, porque em vários outros países a gente assistiu isso. Política não é aritmética. Política, às vezes, você soma 2 mais 2 mais 2 e não dá 6, dá 3. O próprio Tadeu lembrou o que aconteceu com o Alckmin em 2018. Você amplia e perde força, porque você perde identidade. A política caminha sempre entre 2 conceitos estruturantes, em termos eleitorais, que é o da amplitude e da identidade. Depende da situação política. Em certas situações políticas, a amplitude é o elemento fundamental. Em outras, é a identidade. A gente tem que saber escolher de um ponto de vista estritamente pragmático. Eu não acho que a conjuntura atual seja estruturada pelo fator amplitude. Porque nós temos os tradicionais partidos da burguesia destroçados, eles não têm alternativa presidencial. O país já está polarizado entre a extrema-direita e a esquerda. Há um enorme espaço para o crescimento da esquerda, inclusive em termos de votação parlamentar, o que resulta em maior capacidade de governar o país depois. É diferente se o PT tem 120 deputados do que se ele tem 80. É diferente se a esquerda tem 180 deputados ou ela tem 130. Quanto maior a identidade da chapa de esquerda, mais fácil para o presidente Lula fazer campanha para os deputados do PT. Quanto maior a amplitude, mais difícil. Basta comparar a única campanha no qual o presidente Lula pôde fazer campanha para o PT, que foi 2002, com as posteriores, 2006, 2010, 2014, no qual ficou mais difícil porque a aliança era mais ampla. Em 2002 foi o melhor resultado parlamentar do PT, com 91 deputados eleitos. Dali para depois, o PT foi caindo no seu resultado parlamentar. Então, eu creio que é uma conjuntura no qual o fator fundamental é a identidade. A amplitude é um fator submetido à identidade. A conjuntura de 2002 era diferente. Eu acho que o principal fator era a amplitude e a identidade se submetia à amplitude. É uma outra situação. Eu não vejo nenhuma necessidade e nenhuma possibilidade de reduzir a rejeição mais do que ela já está reduzida. Porque existe na nossa sociedade 35%, 40% das pessoas, dos eleitores, que são radicalmente contra o PT. Esse número é um número permanente, mesmo nos melhores momentos do governo Lula. Então, o que eu creio é que nós temos que criar as condições de impedir que o Bolsonaro se recupere no elemento, no território em que ele busca acumular forças, que é o território do discurso antissistema de extrema-direita.
Esse discurso antissistema de extrema-direita, ele tem potência. Se for ele contra o sistema, ele tem potência, esse discurso. Muito bem. Confundidos com o sistema. Muito bem, Breno. Tadeu, o que você responde a isso? Você perguntou inicialmente da questão da rejeição do pai, né? Olha, cara, eu penso assim, velho. Eu penso que não passa tanto pela rejeição, não, sabe? Tendo a concordar com o Altman aí, né, velho? Acho que o Lula tá num momento muito bom, sabe? Ele acabou de apanhar igual cachorro sem dono, sabe? Ele apareceu como vítima. As pessoas gostam de seres assim, de apreciar de seres assim. Acho que ele tá num momento muito bom. Eu acho que a questão é voto e governabilidade mesmo. Ver os partidos. Eu sei que os partidos estão fazendo conta agora e não é pouca conta não, velho. Entendeu? Tem uma coisa que é muito interessante, eu acho que valeria a pena a gente pensar, é o quanto o povo brasileiro aprendeu a fazer eleição. Que nós estamos com certa estabilidade aí nessa nova república, sabe? Cada eleição, as pessoas, as lideranças que garantem votos, que tem as ONGs, que tem as igrejas, que tem os movimentos sociais, vão ali se adequando. Me parece que nesse jogo, considerando os rincões do Brasil, o Centrão aproveitou o poder que pegou em 2016 e deitou e rolou. Existe uma gama de partidos, né, que não tem diretriz ideológica, mas tem uma diretriz de prática absurda, que é ganhar mesmo. Aqui, por exemplo, no Norte Fluminense, no Rio de Janeiro, a esquerda não tem deputado, não tem vereador, não tem nada. A figura mais à esquerda aqui para o povo é o Garotinho. Então, que hoje está com o filho dentro do PSD e está com o pé na União Brasil. E que se chegar e apoiar alguém, ele que vai levar o voto do povo pobre do Norte Fluminense. De pau a pau com Lula, sabe? Agora, nenhuma liderança de esquerda, Freixo, sabe, Molon, vai ter, sei lá, 1/10 da força que o Garotinho tem. Então, eu penso que, tipo assim, quando o Lula faz o movimento de trazer o Alckmin, é para garantir esses votos. Porque a eleição, de certa maneira, já tem um certo padrão mostrado. E quem tá com a caneta na mão, velho, joga para ganhar. Então o Bolsonaro vai subir mais, muito provavelmente, porque ele já se planejou quando entrou a gastar mais dinheiro onde tem que gastar, mapeadinho, sabe, no voto orgânico dele, cara. Todo mundo faz isso, velho. Não tem segredo, não. Sabe? E cada prefeito, cada vereador, cada candidato a deputado já tá com um amiguinho da caneta na mão e tem muita pouca caneta na mão da esquerda propriamente dita. A nossa esquerda, por exemplo, que tem um discurso um pouco mais dito, radicalizado do que o PT, ela não gosta do jogo eleitoral, de certa forma. Ela não disputa para ganhar. Aí fica lá no campo das ideias, legal, a gente aprende muita coisa, né, velho? Com a galera ali estudando, trazendo novas ideias pra gente. Agora, a gente pisando nas periferias mesmo para ganhar voto, para mandar ver, é claro que tem, obviamente, conheço um bocado. Mas não com a força de massa que o PT tem, que é praticamente o único da esquerda. Nesse sentido, por exemplo, o Kassab parece ter dado um nó absurdo na galera, só que eu realmente não sei. Só fim de março que nós vamos saber, quando acabar a janela partidária. E está garantindo esses votos da caneta, vamos dizer assim, para trazer o Alckmin junto, sabe? E eu acho que é uma aposta interessante para a gente, porque a gente tem que derretar o Bolsonaro. A gente tem que tirar a caneta da mão do cara, velho. A primeira, eu acho que é o mais importante para a gente. É o mais importante. As partidas... Quando que São Paulo fecha com o Brasil? São Paulo tá sempre contra o Brasil, cara. Assim, tô zoando aqui os paulistas, né? Mas, pô, em algum momento o Alckmin vai rachar mesmo, não tem segredo, sabe? Agora, pô, velho, a gente tá num acúmulo de força, nós do movimento social, num acúmulo de força só de resistência, só apanhando, né? Com enorme dificuldade de estrutura, de fato, para mover coisas que a gente movia em pauta do dia a dia. Então, recuperar a caneta, velho, nesse momento, pra gente, sabe? Não vai fazer mal. E vai tirar na mão do Bolsonaro, né?
Então eu penso, velho, que a gente tem que pensar com muito carinho, que realmente essa eleição não está ganha. Eu fico imaginando que o Zaygart, de alguma maneira, está polarizado de fato, igual o norte-sul, que a gente conhece mesmo, movimento de polo da física. Então vai chegar um momento que vai polarizar mais ainda, porque cada dia de debate eleitoral vai ser dia de mais discussão que vai se acumular e que vai jogar as pessoas para cada canto. Então, assim, eu acho que a probabilidade do Bolsonaro pegar e levar nessa, velho. No acordo aí, eu acho que ele vai ter dificuldade de se apresentar como um antissistema agora que ele tá fechadaço com o Centrão, mas é o Centrão que governa de certa forma também, velho. Se eles conseguirem o Bolsonaro de marionete, sabe? Por isso que eu penso que é importante esse voto, né? Ganhar no voto, o voto da caneta. Acho que de alguma maneira o Alckmin representa isso. Estou entendendo, né? Centralizado que sou da corrente do pai, tanto no movimento sindical, que a camisa não é à toa, da articulação, e na CNB do PT, né? É mais que um partido de tendência, mas porra, a tendência tem que ter uma hora que centraliza, né? E é claro que se você fosse jogar com esse argumento, não precisava nem conversar, mas entender as forças que estão por trás, né? Dentro do jogo brasileiro, da conjuntura total desse país de 200 milhões de pessoas, eu acho bem interessante mesmo pra gente. Muito bem, Tadeu. Pessoal, a gente vai fazer só o último bloco bem rápido do debate, né? Eu tenho um finalzinho, um bloco final aqui com o Vadir da MUS, mas então vou dar um minutinho aqui para o Breno finalizar seus argumentos, né? 2 minutinhos, finalizar seus argumentos, depois dou para o Tadeu. Breno. Olha, Tadeu, me permita discordar de uma questão. A eleição presidencial, historicamente, na minha opinião, tem muito pouco a ver com a caneta. Muito pouco a ver. A caneta tem peso nas eleições locais, especialmente nas eleições parlamentares. As eleições nacionais é disputa de projeto e liderança nacional. Tanto assim que o PT não tinha caneta nenhuma, o PT tinha 16 deputados em 89. E foi para o segundo turno e fez 47% dos votos. O PT também não tinha caneta em 2002. A aliança foi só um partido minúsculo naquela época, que era o PL. A aliança foi PT, PCdoB, e o Lula foi eleito presidente da República. Não tinha caneta nenhuma. O PT não tinha nenhum governo de Estado em 2002. Tinha muito poucas prefeituras. Tinha, aliás, sofrido uma derrota importante nas eleições de 2000, com exceção de São Paulo. Não é? É disputa de projeto, é capacidade de criar uma mobilização na opinião pública, mobilizar a opinião pública e criar no país um clima de refundação, de mudança. E para isso é importante a chapa e o programa. Se a chapa e o programa não alimentam essa opinião pública, não estão em harmonia com essa opinião pública, você corre o risco ou de não ganhar os votos possíveis de serem conquistados, ou até de perder votos. Então, essa é a minha preocupação central. Essas articulações partidárias faz algum sentido para depois, para estabelecer a coalizão que vai governar o país. Mas, para mim, não faz sentido antecipar a governabilidade para o primeiro turno das eleições presidenciais. O primeiro turno, na minha opinião, é uma disputa político-ideológica de projetos. O segundo turno é uma disputa frentista, porque você junta todo mundo contra o inimigo teu no segundo turno. E a governabilidade é um terceiro episódio, que é quando você já organizou todas as forças, você sabe quantas garrafas tem cada um, e aí você, depois de ter feito o máximo esforço para conquistar sua própria bancada, você arma o jogo da governabilidade. Antecipar tudo para o primeiro turno dissolve identidade, e isso traz risco eleitoral. Basta ver o que aconteceu em vários países da América Latina. Basta ver o que aconteceu com a antiga concertação chilena, que depois virou nova maioria, virou pó nas eleições do Chile, apesar de ser amplíssima, do PS, a Democracia Cristã. Basta ver o que aconteceu na eleição do Peru, independente do que veio ocorrer depois da posse do Pedro Castilho, quando um partido que estava na extrema esquerda do país ganha as eleições. É necessário estudar o que está acontecendo com a opinião pública e com o eleitorado. Dissolver a identidade
É um risco eleitoral de grande porte. Por isso, minha crítica a essa tática Alckmin e de deslocamento ao centro. Ela pode nos trazer prejuízo eleitoral. Esse é o meu ponto de vista. Maravilha, Breno. Muito obrigado. Tadeu, um minutinho para a gente encerrar o debate aqui. Não, tranquilo, agradecer, Miguel, agradecer o Breno também, inclusive nas discordâncias, sabe? Eu penso, assim, que um pouco da diferença está na como que a gente considera o país está se estruturando. Primeiro porque eu participei de eleições nesses últimos anos, a gente tem candidato a deputado federal, nós petroleiros, desde 2018, sabe? E eu, assim, a experiência que eu tenho no Rio de Janeiro também é um negócio, né, velho? É um Brasil à parte, sabe? É que a caneta tem um poder absurdo, cara. Absurdo. O que eu vi nas eleições de 2020, né, velho? E que pode se repetir agora, que é aí que eu acho que vem da derrota que tivemos em 16, aí os partidos fisiológicos ganham da gente e reformulam a eleição para poder ficar favorável a eles, sabe? Aí eu considero, mas é óbvio, né, velho? No campo das hipóteses, não tem como falar que a realidade que eu vivo é a realidade total no Brasil tão grande, não é verdade? Mas eu penso que sim, velho, a caneta, principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo, sabe? Ela é bem importante. As pessoas já aprenderam a fazer eleição de certa forma, depois de tanto tempo aplicando, sabe? E 2016 abriu o flanco para que os partidos fisiológicos tivessem mais poder. Eu, assim, né, velho? Claro que enquanto sindicalista, sabe? Que passei foi muita raiva com o Tucano, não é pouca coisa, não. Né, velho? Nós batemos no Serra, não foi pouca coisa, cara. Quando o Serra foi em Macaé, velho, tentar vender aquele mercado, aquele PL dele de entrega do pré-sal, a gente fez igual o filme do 007, fomos vestido de social e tal, bonitinho, toda a galera do nosso sindicato, para chegar lá, arrancar a camisa e xingar ele de tudo que é nome, sabe? Brigamos com a Luiz Nunes no aeroporto demais, entendeu? É óbvio que a gente entende que esse pessoal representa uma agenda bem diferente da nossa, sabe? Contudo, né, velho, a gente ainda sente um pouco de falta da disputa daquele tempo, tendo visto o que o Bolsonaro mostrou pra gente, né? Eu acho que há uma certa tentativa, inclusive do próprio Lula, de mostrar que é possível ter uma república nos moldes parecidos com o que a Constituição de 88 colocou, entendeu? E o movimento seria nesse sentido. O Alckmin, de certa forma, não sei por quê, porque que poder que ele tem representado isso, né, para coligar com o Lula e tentar ganhar, obviamente, porque você também não consegue juntar todas as forças, né? E agradecer de novo aí, Miguel, Breno, aproveitar e deixar um abraço aí pro deputado Adi, que tá aí, abração, grande guerreiro, e tamo junto. Valeu, Tadeu. Valeu, Breno. Grande abraço para os dois. Até a próxima.